Você já se pegou tomando decisões por impulsividade ou então sendo motivado pelas suas emoções e atrapalhando os seus resultados, tanto no seu trabalho quanto na sua vida pessoal? E se você pudesse criar uma nova forma de se relacionar com os seus pensamentos e emoções, com mais clareza, discernimento e mais tranquilidade? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem o poder de ser um divisor de águas na tua vida. Algo assim que é extremamente importante tanto para os teus resultados profissionais quanto para a tua vida pessoal. E eu também vou estar compartilhando com você uma das ferramentas que eu conheço mais eficazes para você estar desenvolvendo essa nova habilidade, que é a inteligência emocional. Mas antes, se você é novo por aqui, eu me chamo Paula Roveda, eu sou professora e mentora em desenvolvimento humano e falo sobre saúde mental, bem-estar, entre outros temas relacionados aqui e nas outras redes. Se você ainda não me acompanha no Instagram, você pode me acompanhar pelo @paularoveda_ e não esquece de seguir aqui embaixo se você ainda não segue o canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito tem se falado sobre a inteligência emocional. É muito provável que você já escutou sobre isso. É um assunto que hoje em dia tem sido muito, difundido, as pessoas falam muito sobre isso. E a inteligência emocional começou realmente a ser mais conhecida a partir do Daniel Goleman, quando ele publicou seu primeiro livro sobre inteligência emocional em 1995, aprofundando dentro desse tema. Então ele é conhecido como o pai da inteligência emocional. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a história dele. Quando eu comecei a ler os livros dele, comecei a estudar inteligência emocional e tudo mais, eu imaginava, sabe aquela pessoa, assim, toda sistemática, estudiosa, de Harvard, não sei o quê, e psicologia e tal. Eu tinha um arquétipo, assim, eu imaginava ele completamente diferente do que ele realmente é. Eu descobri quem ele verdadeiramente é quando eu li um livro chamado A Ciência da Meditação, que foi escrito pelo Daniel Goleman e pelo Richard Davidson, onde ele conta a história dele, que ele se formou ali por volta de 1970. E depois que ele se formou, agora não lembro se foi depois ou durante, acho que foi depois que ele tinha se formado em psicologia em Harvard, ele foi para a Índia estudar as filosofias orientais, as tradições milenares. E nesse período que ele passou lá na Índia, ele ficou, se eu não me engano, 2 anos vivenciando e estudando e acompanhando retiros, estudando profundamente assim as filosofias orientais. Ele começou a perceber coisas diferentes daquilo que ele estava estudando até então, dentro da nossa cultura ocidental, eu vou chamar assim, dentro da psicologia. Então ele foi lá, ele ficou um tempo, ele estudou e ele voltou, para o Ocidente, e ele começou a trazer aquilo que ele tinha estudado, mas que não foi muito bem aceito naquela época, então porque não tinham comprovações. Então eram muitas informações que ele tinha adquirido através desse convívio que ele teve com as pessoas lá na Índia. Imagina o aprendizado dele. E agora, gente, imagina aqui comigo, tá? 1970, você ir para a Índia é totalmente diferente de você ir hoje em dia. Porque quando eu fui em 2020, se para eu ir, toda uma facilidade de você conseguir, desde comprar voo pela internet, pelo celular, você ter GPS, você ter tudo ali muito fácil para você ir para lá. Imagine em 1970, onde não tinha essas facilidades que a gente tem hoje. Então, assim, as pessoas que foram para lá, que teve alguns estudiosos, que foram buscar estar imerso nessa cultura naquela época e depois trouxeram essas informações para o Ocidente, eu imagino a dificuldade que eles tiveram, inclusive por eles serem os primeiros a estarem mergulhando dentro dessas tradições e aprendendo essas coisas novas e trazendo para o Ocidente, fazendo estudos e tudo mais. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o Daniel Goleman, ele fala muito nos livros dele, dentro da inteligência emocional, ele fala que o coração da inteligência emocional é o treinamento da nossa atenção. Então aqui a gente tem um ponto interessantíssimo e muito importante, que quando a gente treina a nossa atenção, a gente não está só melhorando o nosso foco, a nossa concentração, mas a gente também está conseguindo direcionar essa atenção para aquilo que se passa internamente, que seria a autoconsciência, que é um dos pilares da inteligência emocional. E tem um aforismo que é muito conhecido por Sócrates, onde ele fala:
Conhece-te a ti mesmo, se referindo a essa autoconsciência, a consciência de si mesmo, para aquilo que passa internamente. Então, tanto os teus valores, as tuas forças, como também as tuas fraquezas. E no momento que você tem esse conhecimento sobre si, de se conhecer no nível mais profundo, melhor você consegue direcionar as tuas ações, os teus pensamentos e as tuas emoções. Porque o que a meditação nos traz de um grande presente, e é essa prática aqui que eu quero estar falando com vocês, né, que é o mindfulness e a meditação, e eu vou trazer aqui também o que é a diferença entre um e outro, é uma das ferramentas mais eficazes que eu já conheci na minha vida até hoje, que para mim, assim, realmente eu tenho uma história de onde eu sou muito grata a essa prática, porque ela faz com que você, de fato, aprenda a viver de uma forma diferente. Que você aprenda a lidar de uma forma completamente diferente com os teus pensamentos, com as tuas emoções, e isso muda tudo, porque você descobre que você não precisa ser refém dos teus pensamentos, emoções e agir por impulsividade e agir sem que você queira agir de fato. Você começa a descobrir que os teus pensamentos e emoções, eles são simplesmente pensamentos e emoções passageiros que estão passando por você e você não precisa se identificar completamente com aquilo que surge. Os pensamentos, eles acontecem, na maior parte das vezes, de forma automática, da qual não é uma ação voluntária. O que significa isso? Não é algo que você quer, ele simplesmente surge. E é assim que é a natureza da nossa mente, é assim que funciona. E quando a gente entende isso e a gente entende que esses pensamentos, eles muitas vezes não são a realidade, mas sim algo que está surgindo ali que você não precisa criar essa identificação, isso muda completamente tudo. Isso faz com que você passe a agir de uma forma diferente. E é muito interessante quando a gente para analisar e pensar sobre tudo o que essas práticas milenares, elas nos trouxeram quando a gente olha para elas. É claro que hoje a gente tem todo o embasamento científico, tiveram diversos estudos comprovando tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, que hoje é muito comprovado pela psicologia, pela neurociência, mas que eu enxergo como uma base, né, da onde vem. Eu gosto muito de olhar para a raiz disso. E muitos desses conhecimentos vieram, né, dessas tradições milenares. E o quanto a gente acaba não aplicando esses conhecimentos, muitas vezes, por acreditar que algo não é comprovado cientificamente, mas que no futuro breve pode ser comprovado. Então eu confio muito, eu acredito muito realmente nessas práticas, compartilhando um pouco com vocês. Quem me olha assim hoje, né, falando sobre esses assuntos, não imagina que no meu passado eu era uma pessoa extremamente reativa, uma pessoa que não tinha nenhuma inteligência emocional, que tinha muita dificuldade de lidar com as emoções, com os meus pensamentos, e eu me identificava muito. E isso me causava um sofrimento muito grande. Então, por um bom tempo, eu me identificava e era movida pelas minhas emoções e acabava reagindo de forma impulsiva, acabava entrando em discussões que não precisava, sabe, coisas assim? E quando eu encontrei a inteligência emocional, quando eu encontrei esses estudos, né, do mindfulness, da meditação, não foi algo que, eu fui buscar porque eu achei interessante e eu quero aprender. Não, na verdade, eu acredito que até você aí que está me escutando, que está me ouvindo agora, talvez você esteja escutando isso porque de alguma forma você está passando por algum desafio. Está passando por alguma experiência que às vezes está difícil de lidar com as tuas emoções, com os teus pensamentos. E foi isso que aconteceu comigo. Eu sinto que eu fui atrás desses conhecimentos por uma necessidade de sobrevivência, onde eu não conseguia mais lidar comigo mesma. Era muito difícil estar na minha pele num certo período de tempo. Era muito difícil, assim, para mim. Era muito, muito presa a sofrimentos. E quando eu entendi que eu não precisava mais me identificar até mesmo com esses sofrimentos, com essas dores, com essas feridas, foi quando eu encontrei a paz. Eu descobri, na verdade, que eu nunca tinha sentido paz até o dia. Na verdade, não foi exatamente no dia, mas até o período que eu comecei a aplicar essas ferramentas na minha vida. Até então, a minha mente era completamente descontrolada, então eram muitos pensamentos acelerados, muita ansiedade, muito estresse, e eu não tinha um controle sobre isso. Isso era muito doloroso. E eu acredito que você já tenha passado por isso também.
Então, quando eu comecei a inserir essas práticas na minha vida, eu comecei com o tempo, né, com o passar do tempo, a perceber e a observar a bagunça interna que existia dentro de mim. Começou a ficar mais claro para mim o que estava acontecendo, e com o tempo, com o treino, com a prática, com o comprometimento comigo mesma, eu fui conseguindo ganhar esse distanciamento e observar essas emoções de forma descentrada, tanto essas emoções quanto esses pensamentos. E por que você precisa cuidar dos seus pensamentos? Você precisa olhar para aquilo que você está pensando, porque antes das nossas emoções, elas são movidas pelos nossos pensamentos que, na maior parte das vezes, estão inconscientes. Então você pode não estar consciente deles, mas eles estão aí movendo, né, provocando, fazendo com que você tenha emoções e, por consequência, ações que muitas vezes não condizem com aquilo que você gostaria, com a forma que você gostaria de agir. Quanto mais você começar a criar essa autoconsciência para aquilo que se passa internamente, observando esse diálogo interno, onde todos os dias você está, né, com essa conversinha, às vezes um dia inteiro, e você não se dá conta daquilo que você está falando para você mesmo. E esses pensamentos, eles também nos mostram as nossas crenças mais profundas, aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos, aquilo que a gente acredita sobre o mundo, quais são as nossas perspectivas sobre a realidade ao nosso redor. E conforme você vai tirando essas camadas, né, que são as nossas crenças disfuncionais, que são aquelas crenças que não estão funcionando, com mais clareza você vai vendo as coisas. E a forma mais eficaz de você fazer isso aí, nesse momento, de você começar agora, custando R$0, é você começar a cultivar esse estado de presença, esse estado de mindfulness. Paula, qual que é a diferença entre meditação e mindfulness? Essa é uma dúvida muito comum que muitas pessoas têm. E a diferença é que o mindfulness é uma habilidade mental da qual a gente desenvolve a partir de algumas práticas da meditação. Então a gente vai ter as práticas da meditação, que são as práticas formais, como também as práticas de mindfulness informais. O que é isso? As práticas formais é aquele momento onde você vai tirar um tempo na tua rotina, no teu dia a dia, para você de fato sentar e praticar, seja por 5, por 10, por 15, 20 minutos, quando você vai ter aquele tempo ali para você estar desenvolvendo essa habilidade e levar esse estado ao longo do teu dia. Eu vejo como sendo essencial que a gente se disponha a colocar isso na nossa rotina e não somente nas práticas informais, porque a gente precisa desse comprometimento para esse treinamento atencional. A gente pode usar durante o nosso dia, fazendo as nossas atividades? Pode. O estado de presença? Claro que pode. Isso vai te trazer muitos resultados. Mas se você quer sentir em profundidade, é muito importante que a gente insira na nossa rotina essas práticas. Eu já falei bastante aqui, né, hoje sobre a meditação, sobre o mindfulness, mas eu quero fazer um episódio unicamente para falar sobre isso, porque eu quero te explicar melhor como que você pode estar inserindo isso na tua rotina, como que você pode estar adotando essas práticas para esse cultivo, né, diário ali, tanto da tua inteligência emocional como de diversos outros benefícios que essas práticas te trazem, mas falando assim mais especificamente da inteligência emocional nesse momento, que esse é o objetivo aqui do nosso episódio. Quanto mais você conseguir cultivar esse estado de mindfulness, que é um estado onde você vai estar presente, sem julgamentos, com um posicionamento interno de autocompaixão, de abertura, de aceitação, melhor você vai lidar com os teus pensamentos e emoções. Então, quanto mais eu consigo observar que os meus pensamentos são simplesmente pensamentos e eu não preciso, né, acreditar em tudo que a minha mente me conta, mais eu vou conseguir ser uma pessoa emocionalmente inteligente. E agora, pensa aqui comigo a quantia de bons resultados que você vai ter na tua vida no momento que você conseguir estar mais presente para você mesmo. Você consegue regular melhor as suas emoções. Além das tradições filosóficas orientais, as tradições greco-romanas também falavam sobre esse cultivo das virtudes do aperfeiçoamento do ser a partir de práticas muito similares de contemplamento. Aristóteles falava que o objetivo da vida era a gente ter uma existência virtuosa, mas que o ser humano,
por natureza, ele não seria virtuoso. Mas que todos têm o poder de cultivar essas virtudes a partir do esforço correto. E esses esforços incluem o automonitoramento, que é a gente prestar atenção nos nossos pensamentos e emoções. Já os estoicos nos falam que não são as circunstâncias em si que têm o poder de nos fazer tristes ou raivosos, mas sim a forma como a gente enxerga aquilo que nos acontece. Então está muito relacionado à perspectiva que nós criamos diante das circunstâncias. E quando a gente pratica estar presente para a qualidade dos nossos pensamentos, a gente começa a entender, a gente começa a perceber que nem todo pensamento eu preciso entrar e que eu posso escolher o tipo de pensamento que eu vou cultivar no meu interior, que eu tenho o poder de escolher para qual tipo de pensamento eu vou dar corda para que ele se prolongue, porque um pensamento conecta com outro, que conecta com outro, e é uma corrente. Então, se você tá ali com muitos pensamentos, você entra, né, se identificando num pensamento que tá muito negativo, é um pensamento que chama o outro e aí você sabe, você já experienciou isso, você sabe que é muito mais difícil da gente voltar para o nosso centro. Mas quando eu estou consciente desse fluxo mental e não me identifico com esses pensamentos, eu consigo escolher com mais sabedoria quais são os pensamentos que de fato eu vou estar alimentando no meu interior. Existe uma oração que eu quero compartilhar aqui com você, de um teólogo, onde ele diz o seguinte: conceda-me, ó Deus, serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para perceber a diferença. E essa sabedoria para perceber a diferença está no nosso treinamento mental. Então, como no Oriente, os gregos perceberam que a gente pode cultivar qualidades na nossa mente que estimulam o nosso bem-estar. Eu quero trazer aqui para você também formas muito práticas de você estar melhorando, cultivando a tua inteligência emocional a partir de hoje. Normalmente, essas práticas elas são muito simples, porém elas não são fáceis. Elas exigem um comprometimento, uma disciplina. E quando eu falo aqui de comprometimento, eu quero que você grave, que você leve assim para o teu coração, que esse comprometimento é um comprometimento com você mesmo. É um plantio que você vai fazer todos os dias para que você colha os resultados disso no futuro. Não é uma pílula mágica, não é de um dia para o outro, não é algo que você vai fazer agora e que você vai mudar a tua vida. Não, é uma coisa que você vai fazer constantemente. Tenha isso em mente. A primeira coisa que a gente precisa vencer na nossa vida, no nosso dia, quando a gente acorda, é vencer os nossos impulsos, é vencer a nossa mente tendenciosa, é vencer os nossos hábitos que não são positivos para nós mesmos. Então, quanto mais você conseguir vencer esses obstáculos internos, mais você vai começar a perceber as coisas fluindo de um outro lugar. Então, eu quero te dizer que, práticas muito simples. No próximo episódio, eu vou aprofundar um pouco mais no mindfulness, na meditação. Vou trazer como que você pode estar praticando a meditação. A gente já tem aqui no canal, inclusive, práticas guiadas. Você já pode estar praticando hoje com as práticas guiadas que eu tenho aqui, que eu gravei para vocês já conseguirem fazer isso, mas eu também acho muito importante que você aprenda a fazer isso sozinho, sem que você tenha necessidade de ter sempre um áudio guiado. É muito importante que nós próprios saibamos nos conduzir nessas práticas, mas isso é com o tempo, com a prática, com a disciplina e tudo mais, você vai percebendo que você vai desenvolvendo essa habilidade. Mas, inicialmente, para você melhorar a tua inteligência emocional, você pode criar esse hábito da meditação, inserindo ela na tua rotina. Falaremos mais sobre isso. Você pode também fazer pausas ao longo do teu dia para que você faça algumas respirações, um momento mindful do teu dia. Então, você vai fazer pausas onde você vai observar o fluxo da tua respiração. É muito simples, mas como eu disse, nem sempre é fácil, mas só o fato de você estar respirando, você já está regulando o teu sistema nervoso e já vai acalmando, né, esses pensamentos acelerados e tudo mais, e retornando para o teu corpo. O corpo ele é uma âncora que nos traz para a presença, para o momento presente. A partir dele também é que a gente sente as nossas emoções, né? Então, muitas vezes você sente uma emoção primeiro no corpo, para depois entender racionalmente o que está acontecendo ali. Por isso é muito importante a gente estar atento, assim, por que o nosso corpo está nos falando, como que a gente está se sentindo, como que a gente se posiciona perto das pessoas, porque tudo isso são sinalizadores que estão nos dando sinais, assim, o nosso corpo ele nos dá sinais e a gente precisa prestar atenção. Então faça pausas para você retornar para o teu corpo, para você inspirar durante 4 segundos,
Você pode segurar o ar durante 4, exalar durante 6 segundos e segurar sem ar durante 6 segundos. É simples, é muito simples, você só precisa acreditar que funciona. E essa é a dificuldade do ser humano. Quando é muito simples, você não acredita que funciona porque é muito simples. Mas, gente, funciona. Funciona e hoje a gente tem muitas comprovações científicas disso, né? Então, faça esse momento de respiração, volte para o seu centro, observe no que você está pensando, né? Para redirecionar a tua energia também. Às vezes, fazer essas pausas antes de dar uma resposta, que vai ser uma resposta impulsiva, onde você pode magoar alguém ou onde você pode se prejudicar os teus negócios, né? Então, antes de tomar decisões, pause, respire, se concentre, não faça muitas coisas ao mesmo tempo, né? Nessas distrações a gente acaba cometendo muitos erros. Uma coisa de cada vez, com calma, com presença, com centramento. Se treine. Tem momentos que você vai estar mais agitado, se treine a voltar para o teu centro. Isso é possível com a prática, com essa autoobservação. Uma outra forma de você estar começando também a cultivar a tua inteligência emocional é você criar ali uma prática de escrita. Gente, a escrita é uma ferramenta muito interessante, eu gosto muito, aonde você vai colocar, né, ali na escrita você vai colocar os teus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos sem julgamento, simplesmente escrevendo como um diário, onde você também vai fazer as tuas reflexões, onde você vai anotar, né, coisas que são importantes, comportamentos que você observa, tudo isso inclusive serve como um mapeamento para você entender aonde que você pode estar se auto-sabotando, né, como é que tá as tuas crenças, porque os nossos pensamentos vão revelando as nossas crenças também, então você consegue fazer um estudo de si mesmo. É interessante, eu gosto bastante dessa prática também. Essas práticas simples vão te ajudar a desenvolver inteligência emocional, assim como aumentar a tua autoconsciência, e eu tenho certeza que com o tempo você vai começar a sentir os resultados, assim como imediatamente também você pode começar a sentir já, né, esse estado de maior relaxamento e de maior presença. Se você está gostando dos conteúdos que eu tenho trazido aqui para vocês no podcast, não esquece de seguir o canal, de ativar as notificações no sininho, de compartilhar esse vídeo com todo mundo que pode estar se beneficiando desse conteúdo e comenta aqui embaixo o que você achou e também se você tiver sugestões para os próximos episódios.